que foi um dos lugares mais incríveis e diferentes que eu conheci. One of the best offices. The conservation achievement through the conservancies are definitely win-win. Comunidades e empresários descobriram que preservar o meio ambiente atrai visitantes, gera empregos e dá lucro. Namíbia, um país em que turismo e sustentabilidade andam juntos. Mar e areia, que parecem infinitos. Um país um pouco menor que o estado do Mato Grosso, que não chega a ter 2,5 milhões de pessoas, mas que recebeu no ano passado 1.200.000 turistas. A Namíbia fica no sudoeste do continente africano, entre Angola e a África do Sul. O país está cara a cara com o Brasil, separado só pelo Atlântico. E para chegar lá, o caminho mais curto é via Joanesburgo. Depois da mineração e da agricultura, o turismo é a terceira atividade econômica mais importante do país. Representa quase 18% do PIB. Entre 2011 e 2013, o fluxo de visitantes cresceu 12,5%. Parte dos novos turistas vem do Brasil. O melhor dinheiro gasto, o melhor dinheiro empregado é viajar. Dona Mitico tem 70 anos. É comerciante na Baixada Fluminense. De vez em quando arruma as malas, saca a câmera e sai pelo mundo. O guia de Mitico é Haroldo, que se diz um viajólogo. O que era um hobby virou atividade profissional. Ele leva grupos de no máximo 12 pessoas para fotografar e conhecer países fora do circuito tradicional. A ideia que você faça uma viagem, mas entrando no conhecimento, você entrando no país. E para você fotografar, você precisa ter um mínimo de relação. Você não está de fora fotografando como um turista. Desde a década de 90, o país entrou para o rol dos destinos oferecidos por essa agência de São Paulo, especializada em roteiros originais e personalizados. O perfil que vão para a Namíbia normalmente são clientes que já foram para a África, já tiveram a sua experiência em safaris, não só na África do Sul, pode ser em Botsuana ou pode ser também no Quênia, Tanzânia, e no qual a gente oferece Namíbia e aquele que teve experiência também no Atacama, porque é um deserto completamente diferente, eles sentem a necessidade de conhecer alguma coisa diferente do que eles viram. Antes, você não ouvia falar de uma família com filhos de 10, 12 anos ou 15 anos, muitos procuram levar para a África para ter uma experiência de safari em vez de levar para a Disney. Os safaris impulsionam a indústria do turismo na África. Segundo um estudo do Banco Mundial, na década passada, mesmo com toda a crise, a entrada de visitantes no continente africano subiu 8%. O relatório aponta obstáculos. Uma viagem para a África pode custar até 35% a mais do que outra com a mesma duração para outra parte do mundo. Os voos para o continente podem ser 50% mais caros. As distâncias entre as cidades são longas e o melhor jeito de chegar nas áreas turísticas é de avião. A Scenic Air é uma das duas empresas que oferecem o serviço. Não são voos de carreira. Os trajetos são programados de acordo com o desejo do cliente. Some tourists do get sick. We do have a lot of heat. Obviously the number of days it's very hot. It does get a little bit bumpy at times. And what about the landscapes? They're amazing, right? Yeah, absolutely. So obviously we've got most of the way now. We've got the Namib Desert. On our right-hand side we'll have a couple of shipwrecks. Some of them are a little bit difficult to see because they've rusted away over the years, but truly amazing. I love it. Não é um turismo para muitos. O país desenvolveu um modelo de negócios em que os serviços têm alto valor agregado. Não são baratos, o que limita a demanda. Isso não é um problema. Pelo contrário.
It's really important that we try to tap the high-end, low-volume tourism. Our areas are not like the savannas of Kenya, where masses of biodiversity, high resilience. We have low density populations, we have fragile lands, we have limited amounts of water. And so what's happened is that the private sector has recognized this, the conservancies have recognized this, and the partnerships that have formed through the joint venture lodges are such that you have small numbers of tourists staying there, but a high willingness to pay for the quality of experience. And this is much more sustainable for both the environment and for the operations, because you don't require huge numbers of staff that you have to maintain, but the staff that are employed are mostly from the area, and they are the benefactors. When Beyond Desert Lodge é uma iniciativa ousada da principal empresa sul-africana de turismo de luxo. É a única hospedagem de uma reserva particular com 220 mil hectares. Se já é um tremendo luxo a gente via um lugar como esse, imagina ter uma vista privativa da varanda do quarto para essa paisagem. Bem verdade que o celular não pega e que no quarto não tem internet, só lá na sede. Também não tem televisão, mas quem precisa de televisão num lugar como esse? Fora isso, todos os confortos da vida contemporânea estão aqui. Mimos no meio do nada tem seu preço. Aqui a diária começa em R$ 1.200 por pessoa, com tudo incluído. It may sound not cheap, but when you start considering all the logistic behind it and the fact that the place is very remote and there is no one that you can actually meet if you go out for a drive, usually we run on 65-70% of occupancy. Okay, so that means that usually we have 6 or 7 rooms always booked at the lodge. Again, the lodge is not huge, of course. Having 10 rooms, it doesn't mean that there is a lot of people around. We have friends and acquaintances who have been to places like Kenya or Tanzania, but they tell us that it's a lot more crowded. You could be taking pictures of animals and you'll see a car behind and things like that. Do you think it's expensive to come here, or is it worth the price? I think it's worth the price, yeah. I mean, you travel 20 hours across the globe. You want it to be, I guess, perfect. O público é exigente. Como a Namíbia foi colônia da Alemanha, é de lá que vem a maioria. Eles não se incomodam em pagar $400 por cabeça num safari de balão. O dono da empresa que faz os passeios é do Congo e enxergou o potencial turístico da Namíbia 23 anos atrás. Começou com uma pousada pequena. 6 camas e há 2 anos com 6 camas e 10% de ocupação. São 0,6 clientes por dia. Mas você insistiu e aí resolveu montar os passeios de balão? É um sonho de fazer safari com balão. Eu sou de origem biólogo. Trabalhou em Parque Nacional em Congo. Estamos muito, como diz, sorte, porque agora temos clientes. Mas é uma coisa, para mim, é o melhor escritório do mundo. Agora tudo está muito bem, porque temos, e na mesma região, 1.200 camas hoje. 1.200 camas são muita gente agora. Para fixar os funcionários da região, ele se deu conta de que era preciso investir na comunidade local. É 1.200 pessoas que trabalham por o turismo. E agora falta uma escola aqui, porque tem muitas crianças, uma criança do mais de 4, vá com sua mãe à cidade, a mais perto da cidade agora é 180 km daqui. E eu não creio que se vives aqui sem a família, sem a mulher, sem a criança, não pode viver bem.
E agora temos uma possibilidade de abrir a escola, havemos aberto a escola já, e temos agora 63 crianças e fim do ano seguramente 100. A iniciativa bem intencionada não chega a ser original, só que ela é uma ponta de algo muito maior. Essa aqui é a Duna 45, de um dos muitos parques nacionais desse país. É um cartão postal da Namíbia. Por aqui, governo, ONGs, comunidades e empresários acharam um jeito de conservar a natureza e investir no turismo. Todo mundo sai ganhando, inclusive nós, os visitantes. Safari vem do Swahili, uma das muitas línguas do continente africano, e quer dizer jornada ou expedição. No meio do século XIX, esse termo passou a ser usado para dar nome àquelas excursões em que europeus vinham caçar animais. Hoje, a arma é outra. Para o Banco Mundial, o turismo pode ser crucial para o desenvolvimento dos países africanos. De acordo com um relatório mais recente feito pela instituição sobre o assunto, a Namíbia desponta como um país que encontrou uma estratégia inteligente para estimular o turismo e proteger a vida selvagem. Essa aqui é a reserva de Ongava, é vizinha ao Parque Nacional de Etosha. Até o começo dos anos 90, isso aqui eram 4 fazendas de gado. Mas aí, predadores vinham do Parque de Etosha. Leões, leopardos matavam os bois e as vacas. Até que um grupo de investidores decidiu comprar essas fazendas e transformar em reserva. Hoje em dia, os tais leões e leopardos vivem aqui em segurança ao lado de elefantes, rinocerontes. E os turistas vêm então ver esses animais africanos. As espécies nativas circulam livremente por boa parte do país. Quase 44% das terras da Namíbia estão protegidas. 7% são reservas particulares ou concessões abertas à exploração turística. Os parques nacionais abrangem 17% do país. O Parque Nacional de Etosha é um dos mais visitados. Mas o grande diferencial são as áreas comunitárias de conservação ambiental. São 6 da manhã e a gente está saindo para um safari para ver e fotografar rinocerontes com um grupo de americanos e franceses. Pode não parecer, mas toda essa movimentação ajuda a preservar o chamado rinoceronte negro, que é típico dessa região aqui da África. Uma parte do dinheiro que os turistas deixam aqui vai para uma organização não governamental chamada Save the Rhino Trust, que tem conseguido um resultado impressionante na recuperação da população desse rinoceronte. Outra parte do dinheiro fica com uma empresa particular que treinou os funcionários para prestar o atendimento aos turistas. E uma última fatia do bolo fica com a própria comunidade, que é quem gere esse negócio. Ou seja, o pessoal da terra aprendeu que o rinoceronte vale muito mais vivo do que morto. It was like when the predator going for their livestock, they going for the predator. But as we growing up, we start seeing that these wildlife, if they extinct, then we're not going to benefit from all natural resources. Local people, they generally, they didn't poach the rhino. But if they have done it, they have done it because they do it for food. But then other people are using the local peoples as navigators. And they're making big bucks out of the horn of the rhinos, because you get different people have different traditional ways of thinking about the horns of using the horns of the black rhinos, and basically that is the reason why they're poaching the rhinos. You will get some of the people who working in the conservancies as well, of who was working in the conservancies, like elderly people who was ex-poachers. Those ex-poachers, they've becoming conservationist people, and nowadays they also protecting the rhinos, and they also give that knowledge and that skills back to the local, to the younger people, and that's why the younger people nowadays, they're also protecting the rhinos. Why did you choose the Desert Rhino Camp? Here it's more like a community managed thing, you know? That's what we prefer on all of our safaris. That's what we love, the tented camp experience. We love when the native people
are the managers and the people who work there. Nem sempre foi assim. Nos anos 60, quando a Namíbia ainda era administrada pela África do Sul, a caça era um problema sério. A consciência preservacionista veio aos poucos e ganhou impulso com a independência em 1990. Pouco depois foi aprovada a lei que estabelecia as regras para a formação das terras comunitárias de conservação. As a result of that law passing in 96, we saw the first 4 pilot conservancies form in 1998. And from that point on, the program has been from word of mouth, where community members learn from communities that are forming conservancies of what the benefits and opportunities are of forming these conservancies. And we've seen poaching that was threatening the existence of wildlife on the communal lands prior to the 1990s. We've seen the wildlife numbers rebound tremendously, and it's regarded as one of the greatest African wildlife recovery stories in the world. We've seen elephant populations go from about 7,000 in Namibia in 1995 to over 20,000. We have the largest free-roaming population of rhino anywhere in the world on these communal lands where conservancies are at. We're the only country in Africa where lion populations are still recovering and spreading. In most cases, lion populations are retrenching and lion habitat is being lost. And Namibia is also the home of the largest number of cheetah in the world. Além de haver os ganhos ambientais, o retorno econômico das terras comunitárias de conservação é impressionante. No ano passado, tiveram ganhos de quase 7 milhões e 200 mil dólares e representaram 6.674 postos de trabalho. Isso num país em que a taxa de desemprego passa de 25%, não é pouca coisa. I'm in the area, I'm almost now 7 years, almost 8 years in this area. And I myself, I started in wilderness safaris as a waitress. And with all the trainings in wilderness safaris, I worked myself up with the trainings. And first training assistant manager, and now a manager. So you can have a career? A career in wilderness, yes. So most of the people that worked for wilderness, they first start to train us up in the company itself. You have more benefits as far as employment back to the community, income back to the conservancies. You have better conservation, because the communities recognize that without the wildlife, they wouldn't have these benefits. And they're also taking part of the income that they're receiving and investing that back into community game guards and in implementation and support of their management plans for their wildlife. O número de terras comunitárias saltou de 4 para 79 em pouco mais de 15 anos. Apesar do sucesso, não faltam desafios. And so every time a conservancy committee changes officers, then it requires more training, and we're not keeping up with that. So we're not getting the quality of management of both the wildlife and also of the income and the benefits that are being generated. And sometimes there are too many employees. It would be better if more of that money were getting back to the individual households, where that income and that benefit could then be directly linked to the presence of wildlife and creating more livelihood benefits at the community level, and indeed more incentive for people to live with the wildlife. A third thing is that a product of our own success is increased human-wildlife conflict, where you have more elephants that are destroying more crops, eating more crops, so they can create a huge amount of damage. And thirdly, elephants are quite dangerous. We lose about 9 people a year to elephants killing them. So elephants recovery, elephant range expansion means more conflict with elephants. Same thing with lions, cheetahs, hyenas, leopards.
These are all fantastic, very charismatic, very glamorous species when we look at them as a tourist or a conservationist. But when you're living with them, they bring a different perspective. Solução perfeita não existe. Mas entre perdas e ganhos, a comunidade fica com os ganhos. I feel like this belongs to me too. Why? It feels for me like home every day. Like I'm 6 weeks worth of the stuff. It's working and we are like a family, we are one. Working every day in this beautiful environment, it's for me like a working holiday every day. A gente que veio a trabalho consegue entender exatamente o que ela sente. Quando a nossa reportagem termina, parece que as férias chegaram ao fim.